Professora, a aula está sendo gravada? Sim, sempre. Ah, sim, que o primeiro e o segundo Você não consegui nem perdeu? entrar. Ah, Eu entrei agora. tá bom. Você consegue ver lá, só que você não consegue hoje, porque ele não converte hoje, tá? Ah, não, é porque eu estava vindo do serviço, aí amanhã eu assisto. Então tá jóia, vai dar tudo lá. Obrigada. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Então, nós temos o orgânico, vamos voltar aqui para recapitular. Nós temos o orgânico, que é um alimento que é mais saudável, que é um alimento sem agrotóxico para crescer mais, sem hormônios, sem essas coisas, né? Então, é um alimento que vai me trazer um benefício alimentar mais saudável. Mas, infelizmente, é um alimento que no supermercado ele é mais caro, porque ele requer mais cuidado ali na hora de cultivar, né? O alimento inorgânico é o que a gente mais faz o consumo, infelizmente. É onde que traz essa pele bonita, assim, do tomate, da maçã, toda perfeitinha, né? Parecendo até, tipo, a gente até fala, não sei se vocês falam, quando eu vou no supermercado, eu falo, parece plástico. Aquelas maçãs argentinas, igualzinho plástico. Mas tudo é cultivado com agrotóxico, tá? Qualquer um desses alimentos são com agrotóxicos. Então, é onde que nos deixa mais vulnerável a desenvolver doenças, né? Então, hoje em dia, atualmente, na sociedade, o risco maior de eu desenvolver um câncer são hábitos alimentares, né? E estilo de vida como um todo. Estilo de vida envolve hábitos alimentares, dormir mal, né? Estresse e por aí vai. Então, o alimento inorgânico é esse que reduz também a quantidade de nutrientes que nós nos alimentamos. E o transgênico é o alimento que é modificado o seu DNA. Então, eu posso fazer um morango bem aquele morango maior, que ele não venha, que ele venha com um sabor mais tênue, né? Mais forte, mais presente, mais vivo, mais saboroso. Então, quando eu vou mexer lá nessa questão da engenharia genética, eu consigo transformar vários detalhes, mas também é mais caro, né? A gente costuma ver esses alimentos transgênicos ali no Super Nosso, né? Tem uma área ali só de orgânico separado, embalado, vocês já viram a vácuo? Alguns supermercados têm. E como é classificado, né? A classificação dos alimentos quanto à sua função. Então, algumas coisas também que a gente já viu nós já vimos um pedaço. Então, os alimentos ricos em proteínas, nós vimos as proteínas já, são denominados construtores. Então, a partir de hoje, tem mais um nome novo aí para nós, ó. Os alimentos ricos em proteínas, nós já conhecemos esse nome. Eles são denominados também de alimentos construtores. Alguém me cita um exemplo de proteína aí, por favor, que nós vimos? Um só. A carne? Pode, excelente exemplo, obrigada. A carne. Então, a carne entra como um alimento. Eu posso falar que a carne é uma proteína construtora? Uma proteína construtora, tá? Então, eu tenho o ovo. O ovo eu considero uma proteína? O ovo, sim. Isso, gente, vamos estudar essas coisas aí para a vida toda, não é só para a área da saúde, não. Então, o ovo é classificado como proteína e é também um alimento construtor. Ótimo. Nós já vimos. E o que são alimentos construtores? O próprio nome já diz. É para fortalecer o corpo, o organismo? Você falou fortalecer o corpo? Uhum. Isso. Mas não o corpo é uma forma muito genérica, né? Sendo que nós temos, cada alimento vai agir numa área.
Nós falamos Vai- muito. Hum. Ele vai trazer benefícios? Construir benefícios para aquela área do corpo? Seria no caso? Isso, são alimentos construtores, né? Então, a carne, o ovo, lembra sempre do ovo, que é o melhor exemplo. Quem malha não come ovo? Aham. Ah, então vai construir o quê? Fibras musculares, né? Musculares. Ah, tá. Mas é o que você falou. É o que você falou. Vai construir uma certa região, né? Então, lembra do ovo, né? Que vai lá construir essa parte aí, construtores. Então, eles ajudam muito no crescimento, né, E- do corpo. Isso. Tá. Então, os ricos em carboidratos. Me fala de um carbo aí, por favor. Batata? Batata, pode ser. Excelente. Parabéns. Então, batata é um carboidrato. Beleza. Eu posso falar que as batatas são carboidratos e também são energéticos. Porque a batata... Deixa eu só colocar. Então, a batata é um carboidrato que me traz energética, o quê? Energia, né? Energia. Ótimo. Então, o que mais além de batata é carboidrato? O pão, Isso, arroz. isso. A gente não Macarrão. fala isso. A gente não conversou? Os carboidratos é aquele prato pesado que traz energia para a gente? Arroz, macarrão, batata, né? Então, ele vai ser o quê? Energético, que é onde a gente come e traz aquela força, né? Aquela energia para poder pegar um pesado, né? Ou então aguentar o dia todo. Por que eu estou explicando dessa forma? Porque quando cai na prova, se vocês fizerem esse raciocínio, vocês não vão errar. Se lembrar um exemplo de proteína, vocês vão lembrar o que é a resposta. Se lembrar o que significa construtores, também vai acertar. O que é um carbo? Bem, batata que puxa o arroz, que puxa o macarrão. Quando fala a palavra energético, eu já lembro que esse prato aí, a professora falou que é o que dá sustentação para nós aí, né? Tira energia. Então, pronto. E os alimentos reguladores, que a gente viu, nós vimos também lá na pirâmide. Então, são aqueles ricos em vitaminas e minerais. Por que ele é chamado de regulador? eu não... Nome, No rapaz. caso, da o gente? intestino, né? O regulador seria regulador intestinal. Isso. Olha o que entrou aqui. Vamos pensar. Mamão? Vamos pensar. Então, são vitaminas e minerais. Então, são coisas boas, né? Que eu ingeri. Uhum. Boas. Se são reguladores, vão regular algo. O que entrou aqui foi o que eu comi. Só tende a ser intestino. Só tende a ser intestino. Então, então as vitaminas e minerais, um dos primeiros fatores, né, número 1 dele é reguladores. Quem come todos os dias arroz, feijão e macarrão, não vai ao banheiro constantemente. Não, quem não come, ou então eu posso não ter uma verdura, mas eu como bem fruta, né, que são ricas em fibras, que está aqui dentro, ó, né? Das vitaminas também e minerais. Vai me trazer um bom regulador? Vai, mas se você não faz consumo nem das frutas, nem dos legumes, aí você me complica, né? Vai ter uma fezes o quê? Ressecada, sem fibras, né? Sem dar aquela consistência para o bolo fecal. Então, quando eu falo sempre de reguladores, não esqueça de ligar ao intestino, tá? Então, é um esqueminha aqui, é super tranquilo. Esse slide é igual está na apostila de vocês, eu só coloco ele de uma forma mais fácil para vocês compreenderem. Então, nós temos as proteínas, carboidratos e os alimentos reguladores. Ô, Isabela, Oi!
Quando eu fiz patologia, então a gente estudou, né, sobre, no caso, diurese, que agora a gente não pode falar urina mais, É isso, a e as professora fezes, né, isso estudou mesmo. muito. Isso. E aí um professor falou com nós que a gente não tinha que ter vergonha, gente, vocês foram ao banheiro, na hora que fizer tanto o xixi como o cocô, vocês têm que olhar, foi xixi? Vai lá olhar a cor que o xixi tá escuro, tá clarinho, como é que tá? Você vai saber se você tá bebendo água, se você não tá ingerindo muita Perfeito. água. E as fezes a mesma coisa. Se tá aquelas fezes boiando, é sinal de muita fibra. Se tá aquelas fezes lá no fundo, Isso. sinal que não tem fibra nenhuma. A Parabéns. cor também, né? É, Pode ter sangue, a pessoa não tá vendo que ela tá tendo sangue oculto nas fezes ali que sai, você pode o sentir. cheiro, né? Então, o cheiro. Então, ele falou, gente, a primeira coisa que você vai ver se o organismo tá em harmonia com o corpo ali mesmo é através das fezes e a diurese, a urina. É a Beleza, resposta, né? É a falo, resposta é que você seu, come. gente. Vocês têm que estar olhando. O filho de vocês, vocês podem estar olhando também do filho. Então, eu falei, gente, Exatamente. mas ele até que a bobeira, né? Faz, eu não vou olhar, não, da descarga, nem ver o que E fez aqui ali, em tá indo casa, minha embora. filha, eu olho mesmo. Você fala na hora. Pois é, verdade. Tá, ver até as É, fibras com laranja, as fibrinhas da é, laranja. eu sou mais de falar de urina, né? Que é mais fácil falar. Isso, Não é tá bebendo água, não, porque verdade. tá até laranja a sua urina. Isso. Minha menina falou hoje, mamãe, tem urina laranja? Aí eu falei com ela, quando não bebe muita água, não faz ingestão de água, filha, fica assim. Então tá clarinho. Então ela fala, mamãe, ó, tá clarinha lá, eu tô bebendo muita água. Falei, então tá ok, então. Então é hábitos, né, que a gente tem que Exatamente. passar a olhar, conhecer o É, organismo. Eu sei, eu falo mesmo, Isabela, eu conheço muito bem meu organismo. Uma coisa saiu fora de ordem, eu sei, eu não tô legal. Aí o sim, médico falou uma vez comigo, Valéria, isso é ótimo. A pessoa, também assim, acho. você conhece o organismo, então você sabe a É, hora de procurar um médico, como é que tá. Eu falei, sei é, mesmo, é meu corpo. mas tem que se conhecer, exatamente. Em É, todos os sentidos, verdade. tanto a mente, né, que vocês Uhum, devem estar estudando aí, quanto essas outras isso, questões, né, fisiológicas. fisiológicas, isso. Foi Vocês já fisiologia que eu estudei isso. Não, mas você explicou perfeitamente. Então, todos nós, né, temos que, principalmente vocês agora, que são menino estudado, né, menino inteligente agora, tudo mais, da área da saúde. Então, aí tem a obrigação dobrada aí, né, de saber. Verdade. E se vocês começam a verificar isso em vocês mesmos, começa a triar quando for fazer uma troca de uma fralda no paciente, por quê? Você vai precisar colocar lá na sua evolução de enfermagem como que estava a fezes do paciente. Fezes Isso. ressecadas, fezes aquosas, vocês vão aprender essas terminologias, porque isso é um Uhum. cuidado extremamente restrito da enfermagem. Pode Então, ter também melena, né? E a pessoa não tá vendo, né? exatamente, que é sangue, né, nas fezes e tudo mais. É, Então, tudo isso que a gente estuda em nutrição, vocês estudam em PTE, em micro, tudo é um conjunto, gente. Que no final do semestre, quando vocês formarem, vocês vão utilizar um pedacinho de cada uma, umas vezes mais, é, outras menos, mas todas as disciplinas que vocês estão, vocês vão usar dentro do hospital o tempo todo, todas. Seja uma ética ou bioética, que é imprescindível, é teórica, muito teórica, mas imprescindível. A nutrição vocês vão usar, né? E uma série de outras coisas. Então, tudo é importante, né? é. Tudo é importante. Então, tem essas matérias do primeiro período, que são específicas para prepararem vocês para receber outras matérias, né? Por isso que elas vêm depois, né? E por aí vai. Então, os alimentos construtores, que nós vimos aqui, ó, em primeiro lugar, são carnes, que vocês responderam muito bem, vocês são de parabéns, ovos, é o leite, né? Seus derivados e as leguminosas, feijão, soja, lentilha, grão de bico. E nós temos os energéticos, que nós falamos muito sobre eles, né? O pão, macarrão. Se eu como um biscoitinho de manhã, não sustenta, né, gente? Tem que vir um pão, né? Macarrão e o arroz, né? O arroz, arroz, feijão e o macarrão, que eu falei, batata, mandioca, açúcar, óleo, manteiga, margarina, azeite. Então, em algum momento, é onde o nosso organismo, por conta própria, nessa máquina que nós somos, vai lá e tira essa energia quando você está precisando, né? Ô, professora, Oi! por que quando a gente está com TPM, a gente tem uma necessidade de comer doce? Isso é fisiológico de cada pessoa, né?
Eu não tenho. Às vezes você pode ter, mas isso é normal. Isso é de cada um, de cada pessoa. Não significa que todo mundo que tem TPM tem vontade de comer doce. Eu, por exemplo, nunca tive isso, sabe? Mas tem pessoas que É? têm. Pode ser uma questão sua de compensar uma falta daquele momento que a gente muda toda, né? O hormônio faz a gente mudar todo naqueles 15 dias, né? Porque TPM Aham, é tensão pré-menstrual, é antes de chegar, né? sim, Então, a gente já começa a sofrer 15 dias antes, né? Então, você tem uma isso. forma vocês vão estudar isso no próximo semestre, sobre saúde da mulher. Então, é uma forma sua de recompensar aquilo. Mas tem pessoas que desenvolvem, tem pessoas que não desenvolvem. Igual mãe gestante, que teve desejo, que não teve desejo. Eu tive desejo de comer tudo, comer pedra, comer aquilo outro. E tem mãe que nunca sentiu vontade, comeu normal a vida toda. O que sempre comeu, continuou comendo, sabe? Então, isso é do organismo de cada pessoa, tá? Cada pessoa reage de uma forma. Mas eu ouço Tá. muito falar que a única coisa que Uhum. acalma e que ajuda, né, é o doce, né? Seja qual for aí. É o doce. Se não tem doce, não tem açúcar. É mesmo? Eu nunca tive, não. Eu passo muito mal, mas essa vontade de comer doce, assim, eu nunca tive, não. Exatamente nesse período, assim, não, mas eu ouço muito, muito, muito. Não, você vai não sabe o que você está querendo. É o doce. Quando você come o doce, sacia. Né? Imprescindível. Eu vejo muitas mulheres têm esse mesmo depoimento, assim. E eu preferia ter a vontade de comer doce do que eu tanto que eu passo mal. Então, doce é muito bom, né, gente? Né? Você acaba enjoando depois, pior, de tanto doce que você comeu. E você é magrinha, né? Sim. Então, nós vimos aqui anteriormente, vamos voltar então, os construtores, os energéticos, os reguladores, acabamos de falar. Então, os reguladores é frutas e hortaliças, né? Legumes, verduras. Por quê? Porque é onde eu vou fazer a ingesta, né? Tudo harmonioso, olha, com várias fibras, né? Nutrientes, proteínas. Essas fibras do alface, da couve, né? Que tem muita linha, laranja, vários outros alimentos. Na hora do bolo alimentar, ajuda a fazer essa limpeza, né? Essa limpeza intestinal, umidifica, então, acaba contribuindo tanto as verduras quanto as frutas. Por isso que eu falo para vocês, a maioria das pessoas, né? Uma maioria não, uma grande parte, come pão de manhã, depois arroz, feijão e macarrão, depois janta mais ou menos nessa linha. Passou a semana toda, gente, sem comer uma banana, sem comer um tomate, sem comer um alface. É mentira ou não é? Não é. Então, como que eu vou fazer com que o meu intestino funcione regularmente, sendo que eu não fiz a ingesta de um alimento regulador, né? E é imprescindível não só para eu ficar com o intestino preso, não. É uma série de outras coisas por trás, né? Eu conversei com vocês. Tem o intestino por dentro, que na hora que essas fibras passam, ela limpa o canal ali do intestino grosso, né? Não dando nenhuma verruga, nenhum pólipo, nem nada, faz essa limpeza. Aonde que eu não vou precisar fazer força, né? Para defecar automaticamente, não criando uma ferida, uma hemorragia, algumas outras lesões. Quem tem, né? Quem já está lembrando que não come aí já sabe o que passa, né? Já deve estar assim, nossa, eu passo por isso tudo. E mesmo assim eu não como. Ih, eu chupo laranja o dia inteiro. Na hora do almoço é 3 laranjas. Nossa, Não, melhor que tem, né? o intestino aqui funciona, parece que tem ligação direta. Nossa, isso é muito bom. É uma diferença de saúde quando é assim, nó, super. É bom chupar mesmo, professora, porque eu tive um probleminha de falta de vitamina no corpo, Ó, porque eu estava quase sem vitamina nenhuma. Porque eu não sou de chupar, comer fruta nenhuma. sei. Não tem um hábito, né? Aí, não. Porque eu não gosto mesmo, entendeu? Aham. Aí a médica passou um monte de vitamina para tomar, injeção, para repor as vitaminas que eu não tenho no corpo. Nossa, isso é sério, tem que ficar de olho. Aí agora que eu estou aprendendo a comer. Aham. Eu tomo aqui, ó. Só tem duas aqui, ó. Ó. Isso é Beyoncé aí, não é? Ah, não. Ah, não, é assim que faz. Vitalão. Vitamina C. Vitacom. Todo dia. Tem 10 negócios desse aqui, só tem uma. Agora. A gente, se quiser comprar vitamina C para comprar,
Pode? Sem precisar Claro, saber? ó, com certeza. Isso aqui é de livre acesso na farmácia. Não precisa de, sei lá, pedir o medicamento, não. Onde fica E a pasta de D? dente, essas coisas. A D depende de qual é a D. Por exemplo, se você for comprar aqueles complexos, né, vitamínicos, que é aquele Centrum, que é a coisa melhor da face da terra, mas é uma fortuna, ele fica de livre acesso para você lá na farmácia. Só algumas outras específicas, que às vezes é só com receita que a farmácia vende, né? Depende do Então, medicamento. aquele que não, que fica lá exposto para a gente, não pode. Os que têm receita, então tem que ficar lá no balcão. Exatamente, vocês vão aprender com a prof de farmácia aí eu não posso falar mais nada. Senão ela vai brigar Tá comigo. bom. Então, Então, os nutrientes, né, são distribuídos nos mais diversos alimentos, né? Então, que o dia que a gente viu aquela parte de nutrientes, nós vimos que os nutrientes estão lá no alimento. A laranja, eu vou comer a laranja, depois que eu comer, chupar a laranja, que eu vou ter acesso aos nutrientes, né, que contém dentro da laranja. É por isso que nós devemos receber uma alimentação variada, que é a mesma coisa de um prato harmonioso, pois só assim nós estaremos recebendo todos os nutrientes que são essenciais todos os dias, né? Então, não é só um dia que eu posso fazer ingesta, ou uma vez de 15 em 15 dias, né? É batalhar para que isso aconteça diariamente, pelo menos um pouquinho. E os carboidratos são compostos orgânicos de carbono, hidrogênio, oxigênio. Professor, o que é isso? Então, isso aqui é o que tem dentro do alimento, por exemplo. Isso é o que as nutricionistas estudam, cada molécula da vitamina de cada alimento. Professora, eu vou estudar isso? Não, que a gente precisava ficar aqui durante uns 3 anos estudando só átomo, nanômetro, qual átomo que se quebra, que se liga não sei o quê, não sei o que lá, né? Então, não é muito a nossa vivência aí que nós vamos precisar no hospital e diariamente, não é a proposta do curso, né? Deixa eu só mudar aqui, que eu arrumei confusão. Função dos carboidratos, então. Todo mundo já sabe, né? Então, os hidratos de carbono são alimentos queimados com facilidade para dar calor e energia ao corpo. Por isso, chamam-se alimentos energéticos. Então, por que o carboidrato ele queima fácil também? Queima não, professora, tem um estoque lá, realmente, né? Calórico, os carboidratos. Mas por que eles queimam com facilidade? Porque é como se fosse uma máquina. Quando eu preciso de energia, o meu corpo já vai lá e usa aquele estoque de carboidrato. Por que quando eu como arroz, feijão e macarrão, por exemplo, eu fico bem o dia todo, até a próxima refeição? Porque na hora que eu precisar de energia, o meu organismo vai lá e vai pegar daquele carbo todo que eu pus para dentro. Se eu almocei salada e um peito de frango, a minha energia vai acabar muito mais cedo. E o meu organismo vai procurar estoque, não vai achar. Porque a minha ingesta de caloria foi pouca. E eu consumo muita correria, o meu trabalho consome muita energia. Eu vou começar a procurar dentro do meu organismo para me dar energia, não vou conseguir. O que a gente começa a fazer? Começa a ficar prostrado, né? Já não aguenta, você já não está mais com aquela energia toda, você já começa a não conseguir carregar aquela intensidade daquele peso, e por aí vai, né? Então, é isso que acontece. Então, ele queima fácil, porque ele precisa gerar caloria para você. Vamos lembrar de um mestre de obras, que ele come algo que precisa dar essa energia. O dia inteiro ele carrega aquelas latas de cimento, né? Aqueles blocos de questão de madeira, de tudo mais pesado. De onde que tira aquela energia que soa toda, assim, transpira o dia inteiro e muito? Ó, dos carboidratos que põe para dentro. Porque senão não dá conta, né? Daquele exercício, né? Todo ali. Então, os carboidratos constituem a fonte de alimento mais importante de todos os povos do mundo. Consome carboidrato. Após a gente ingerir o carboidrato, eles são digeridos e absorvidos sob a forma de açúcar simples. Olha o veneno aqui, ó. Ou seja, a glicose
que transforma a reserva no fígado. Então, vamos entender o que é isso aqui, que mais para frente nós vamos precisar. Quando eu queimo minha caloria toda de carboidrato, eu sempre vou ter uma reserva lá no fígado. Aí o meu organismo vai buscar lá do fígado, tá? Por quê? Porque tudo que nós ingerimos acontece a metabolização primeiro no fígado. Depois, o alimento vai sendo quebrado, digerido e diluído até percorrer o sistema digestório todo. Vocês vão aprender com a professora de anatomia, nos mínimos detalhes do alimento, o sistema digestório, tá? O nome, os detalhes, tudo mais. Mas eu sempre tenho um estoque do alimento que eu como no fígado. Mas eu vou ter estoque lá também eu vou ter a reserva no fígado. Eu vou ter reserva de açúcar e reserva de glicose. Em alguns momentos, isso vai ser um perigo. Não vou aprofundar, que vocês vão estudar com a professora de farmácia. Por que que os diabéticos, né? Nós administramos a insulina em jejum, por causa disso aqui, ó. Depois que eu comer, que ele se alimentar, ele vai ter uma reserva de quê? Glicose e açúcar. Se eu administrar mais glicose, a glicose dele vai lá no pico, lá no alto, é capaz de morrer e sofrer um troço na minha frente. Por isso que a administração da insulina no paciente, ela é em jejum, tá? Mas vocês vão aprender isso mais detalhadamente aí, quando tiver na hora aí de farmacologia, tá? Mas eu só quis explicar para vocês como que é perigoso eu fazer ingesta de um carbo, olha, que depois vai se quebrar em açúcares e eu vou ficar com reserva no fígado de açúcar. Ah, mas é ótimo, professor, se você precisar de energia, você tem uma reserva, exatamente. Mas se for outro caso, então, do idoso, que não vai precisar de energia, ele não vai correr, ele não vai trabalhar, às vezes, né, já é um aposentado, ele vai só comendo carbo ou estocando, comendo carbo ou estocando. Como é que vai ficar a glicose dele? Porque aqui, eu, Isabela, hoje eu como carbo adoidado, mas queimo o dia inteiro, ó. Chego a usar até a reserva de glicose do meu filho. Mas e o outro paciente? Vocês viram como que a faixa etária muda? Muda tudo? Eu, quando criança, eu como adolescente, eu na fase adulta, né? Correndo para um lado para o outro o dia inteiro, estuda, trabalha, faz isso, faz aquilo. E eu na fase senil, né? Que é a fase do envelhecimento. Então, tudo tem um jeito certo de se alimentar, de se cuidar, de se desenvolver. Oi, Isabela. Oi. Mas geralmente os idosos, quando tá com a glicose, pelo menos na roça, né? Com a glicose alta, vai lá no genipapo. Ah, é. É verdade. Aí abusa de uma parte, depois vai lá e come outro medicamento, outra fruta, outro alimento para poder abaixar, né? Mas você sabe que é igual eu tô falando, o alimento ajuda, mas não resolve o problema. Aí o pessoal fala, né? Ah, mas na nossa época não tinha esse tanto de câncer. Tinha, mas não tinha um diagnóstico, né? Morria, achava que morria às vezes de velhice, que morreu com alguma coisa, né? Mas não tinha o diagnóstico, né? Na verdade, mas já tinha tudo isso. Aumentou mais hoje em dia? Sim, porque as pessoas estão mais estressadas, né? Fazem milhões de coisas ao mesmo tempo, que não fazia antes, mas já existiu o câncer e as outras doenças? Sim. Né? Coisas do interior aos pontos ajudam mais? Sim, nós acabamos de estudar os orgânicos. Então, a plantação da roça, né, que eu comi muito aí, muita gente deve ter comido, que tem tudo quanto é trem, é muito melhor? Vocês têm que ver minha avó, gente, 80 anos, redondo. Muito melhor do que eu, se bobear, tá? Anda muito mais do que eu e dá conta de muita coisa até melhor do que eu, terrível. Então, por quê? Viveu a vida toda só com aquilo ali. É banana, né? O que mais tem é banana, mandioca, milho verde, fubá, o que mais que tinha lá? Manga, tudo quanto é trem, né? Verdura, nem se fala de tudo quanto é espécie, tudo lá na hora, sem usar nada, só água e esterco do chão, terra, né? E o sol. Então, Professora, oi, o mel também é carboidrato? se o mel é carbo? Não, É. não. Ah, porque eu tô lendo aqui que ele o mel, ele é um carboidrato, é um carbo de, Ele vai de te origem trazer, animal. ele vai te trazer energia, porque ele é um açúcar, né? Ele é uma glicose.
Ele vai te trazer energia. Eu não sei se aqui tá mentindo para mim, porque tá falando que é um carbo de origem animal. Não, tá certo. É porque o mel é de origem animal, né? Mas ele vai estar incluso nos carboidratos porque ele vai entrar para você como glicose, como açúcar. Ah, entendi. Então, vamos lá. A gente falou do fígado aqui, isso. Então, continuando aqui, nós vimos aqui na função dos carboidratos. Então, continuando. Quando necessitamos de hidrato de carbono, o organismo transforma novamente em glicose, uma parte da reserva que é queimada, a fim de produzir calor para a locomoção, para a gente andar, trabalho muscular e para manter o funcionamento de todos os sistemas do nosso organismo. Então, mesmo assim, depois que aconteceu isso tudo, e eu gastei bastante energia, é onde meu organismo vai lá no sistema da Isabela, as células, e olha aonde que ainda tem reserva de carboidrato. Nosso fígado da Isabela também já não tem mais. Aonde que eu vou encontrar uma reserva de carbo aqui? Fibras musculares, né? E dentre outras regiões do nosso organismo. Vou lá queimar também, né? Esse carboidrato para dar mais energia para a Isabela, porque o dia hoje dela foi muito estressante, foi além do normal, né? E ela nem se alimentou direito. Então, essa reserva, quando a gente come carboidrato direitinho, é onde sempre o nosso organismo vai lançar a mão para poder te ajudar naquele momento que você está precisando, tá? Então, os carboidratos são nutrientes também, né? Que eu vou ter acesso a eles através do alimento que eu comi. Então, comi um macarrão, dentro do macarrão existem nutrientes, né? Esses nutrientes me fornecem energia para o meu organismo como um todo. A ingestão de carboidratos, né, de macarrão, de um pão, um arroz, evita que as proteínas dos meus tecidos sejam usadas para o fornecimento de energia. Ou seja, se eu não faço ingesta nenhuma de carboidrato, eu fico sem... a máquina, que é meu organismo, fica sem lugar para pegar energia para você. Meu Deus, o que eu vou fazer com a Isabela agora? Ela está com um dia assim ainda, está na metade, meio-dia, e ela já não tem mais estoque de carboidrato, nem no fígado e nem em outras células, em outra estocada nas fibras musculares, por exemplo. Aonde que eu vou achar? Vou lá nos tecidos. Os tecidos tem. Nas células que tem dos nossos tecidos, eu vou achar um estoque lá de carboidrato, via celular, né, os nutrientes dentro das células. Vou ter que pegar aqui para poder mandar esse estoque para a Isabela hoje. Então, quando isso ocorre, há um comprometimento do crescimento. Isso é fato, né? Eu peguei na última instância que tinha energia para você ali, né? Então, se há um comprometimento do crescimento e reparo dos tecidos. O que é reparo? Se eu tiver com uma ferida aberta, né, um ferimento grande, precisando cicatrizar, ele vai voltar todo para trás, vai voltar, às vezes, em um processo inflamatório, não vai fechar, e por aí vai, né? Porque eu precisava também de alguns carboidratos para poder acontecer aquela regeneração no meu tecido. E são funções importantes, né, das proteínas. Então, os carboidratos podem ser simples ou complexos. Os simples são moléculas menores de carboidratos e estão presentes em alimentos como açúcar e o mel. A função, né, continuando, podem também ser resultados da digestão dos carboidratos complexos. Os carboidratos complexos são moléculas maiores, por isso que chama complexos, que levam mais tempo para serem absorvidas no nosso organismo, já que antes disso precisam ser transformadas em carboidratos simples. Então, estão presentes nos pães, no arroz, no milho e nas massas. Agora, nós vamos ver duas palavrinhas diferentes, ó, 3. Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, vamos lá para o mono.
Uma coisa já é fácil de nós evidenciarmos, né? Mono, olha aqui, ó, a própria sigla já te fala, mono é de um, tá? Então, vamos lá, o que são monossacarídeos? Então, são aqueles que, através do processo digestivo, não podem ser desdobrados em unidades de menor complexidade. Glicose, frutose e galactose. Então, monossacarídeos é como se fosse uma metade de uma célula microscópica, tá? Que quando o alimento entra, ela é quebrada em monossacarídeos. Então, é um milésimo de uma célula que vai transformar. Então, geralmente, nós temos o que com esse exemplo? A glicose, a frutose, que também é açúcar, que vem dos alimentos, né, das frutas, e a galactose, que já vem de leite, derivados, essas coisas assim. Então, monossacarídeos é quando eu ingeri, por exemplo, uma fruta, e ela vai ser quebrada lá dentro do processo digestório todo, e vai virar algumas partículas, micropartículas, e meu organismo vai absorver em forma de glicose ou frutose ou galactose. Professora, eu vou precisar disso aí ao longo? Não, não vamos, tá? E o próximo é esse outro nome diferente, disacarídeo. Já não é um só, né? Disacarídeo, já não é um só. Então, disacarídeos são formados por 2 monossacarídeos e podem, por hidrólise, ser desdobrados em seus componentes. Vocês lembram que nós conversamos nos primeiros dias? Gente, macarrão, né? E arroz é um veneno para quem é diabético, porque depois que ele come, se transforma em açúcares. Eu já sei que o seu comeu chocolate é açúcar, a gente já sabe. Mas o macarrão também é um veneno, porque quando você come ele puro por comer, ele não é um carboidrato venenoso. Mas lá no processo digestório, ele vai se tornar um venenoso, porque quando ele estiver quebrando as moléculas e as partículas, ele vai transformar em glicose e frutose, né? Em açúcares. Então, o que a gente tem de exemplo? Né? Disacarídeos. Então, são formados por 2. Por exemplo, o que é a sacarose? É glicose mais frutose, ou seja, é açúcar. Eu tenho a lactose, que vem do leite, que é a glicose mais galactose, vou explicar. E a maltose, que é a glicose mais glicose. Então, é um alimento que eu comi, que ao chegar no meu estômago, ele vai ser transformado em sacarose. O que é sacarose? É um alimento que vai ser quebrado em formato de hidrólise e vai transformar o meu organismo em glicose e frutose. Lactose vem do leite, derivados do leite. Quando eu ingerir o leite, ele pode ter glicose mais galactose também. Então, professor, além do cálcio e tudo, o leite vai trazer para mim o quê? Vai trazer açúcar, vai trazer gordura, vai trazer um monte de outras coisas. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falar que quando eu vou ingerir o leite, ele lá dentro do meu estômago, ele se quebra em partículas, em moléculas, que ele se transforma em glicose e galactose dentro do meu organismo. É a mesma coisa de eu falar, gente, um copo de leite contém cálcio, contém vitamina D, mas também contém gordura,